Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sinceronascast, esse programa que é feito com muito amor, coordenado por mim e pela minha sócia querida Letícia Tessman, que também é host desse programa. Lembrando que esse programa ele é patrocinado e apoiado pela @GreenMaisoficial, a nossa empresa de consultoria financeira para os pequenos negócios, e que ele tem como objetivo, o que o próprio nome diz, trazer a sinceridade do empreender feminino, que a gente possa, nesse episódio de hoje, com essa convidada incrível, trazer um pouco do que é ser mulher, ser empresária, dos perrengues, das lutas, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E para todos que estão me ouvindo aí ou me vendo, lembrem-se que vocês podem e devem curtir, comentar, compartilhar esse episódio, porque é através do que vocês de fato, da realidade de vocês aí, que a gente consegue construir um programa cada vez melhor. Fiquem à vontade também para sugerir nomes de convidadas, assuntos que vocês gostariam de vir aqui, de trazer aqui, que eu vou ter o maior prazer aí de retribuir. E o episódio de hoje a convidada que eu trouxe, ela é especial, todas são, eu costumo dizer, Mas eu gosto muito dela, eu já tenho uma afeição, um carinho, um afeto gigantesco por essa mulher. Primeiro porque a primeira vez que eu vi ela, a imagem dela, eu vi uma mulher linda. Eu acho ela uma mulher linda, poderosa. Ela é uma jovem, eu tenho uma conexão muito grande com os jovens. Uma jovem empreendedora que tem se desafiado, E eu brinco e vejo muito na história dela um pouco da minha. E acho que é aí que vem a nossa grande conexão, que já é de antes desse programa, Então, quero começar abrindo esse programa dizendo que eu já gosto muito de ti, E desejando um excelente episódio. Luísa Frois, conta pra gente quem é a Luísa. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada, Rosane, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Sinceronas, que é muito bom ter esse papo sincero sobre empreendedorismo, da gente não falar da forma glamourizada, mas a gente ser sincera, É só glamour, eu ouvi dizer. Dizem por aí, Eu ainda não cheguei nessa parte, Mas estou muito feliz mesmo por estar aí, obrigada mesmo. E a Luísa, é uma menina jovem, nem tão jovem já, a gente brinca. Mas eu sou empresária, então, na área de marketing. Estou há 2 anos que vai fechar minha empresa agora em agosto. Eu sou mestre, eu sou doutoranda em administração, sou administradora de formação também. Me conectei com marketing porque eu sou apaixonada por fazer outros negócios crescerem, Eu acho que essa é a minha paixão principal. E por isso que eu acabei escolhendo essa área para atuar. E empreendedorismo está na minha raiz, Desde que eu me conheço por gente, eu sou conectada com esse cenário. Meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora também. Então, eu vi desde a infância, o lado muito bom de empreender, de como tu pode prosperar, fazer tua família crescer, acessar coisas muito legais. Mas eu também já presenciei desde pequenos perrengues, Desafios financeiros, desafios trabalhistas, todo aquele lado não glamourizado, De às vezes a família não ter tempo para cuidar, O pai e a mãe precisarem se dedicar para o empreendedorismo e não conseguirem talvez dar tanta atenção para a criança ali. Então eu presenciei muito, mas mesmo assim, tendo esses altos e baixos, eu optei por empreender, porque realmente é onde eu me encontro, é onde eu me sinto feliz, Empreendendo, Hoje na Aura, mas, enfim, é o meu amor da minha vida, a Aura, Agora, por enquanto, Mas, enfim, tem muitos planos para ela também, Espero que ela cresça muito comigo. Mas acho que o grande foco, é empreender, É esse desafio diário que me motiva, que faz eu levantar, que faz eu querer lutar loucamente por tudo, Loucamente ela usou a palavra, isso é muito Luísa, É muito Luísa, de forma insana, Lu, eu vou te chamar de Lu aqui, tá? Claro. Eu acho que a gente tá em casa, E esse programa é a nossa casa também. E, gente, ter pai e mãe empreendedor, eu acho que é o primeiro caso que eu pego aqui, em que é uma filha de empresários raiz, eu vou dizer aqui, Os pais são raiz, literalmente, que decidiu empreender e tá aqui falando, tão jovem, 26 anos a Luísa tem aí, para quem não sabe, É uma jovem empresária. E eu conheci a Luísa, pessoal, a primeira vez que eu vi sobre a Luísa, eu não ouvi sobre a Luísa, eu vi sobre a Aura Marketing, que é a empresa dela. E o marketing é um grande desafio para mim, como empreendedora. E eu quero dizer que quem me escuta aqui, que está com essa dificuldade de fazer uma boa comunicação, de mandar essa mensagem, de estruturar um processo de marketing e vendas, eu já estudei finanças, eu sou mestre em finanças, sou professora já. Eu estudo desde 7 anos de idade, loucamente. Loucamente, Só quem está nesse universo da academia sabe o que é estudar tanto.
Então, tá em mim estudar, e eu nunca estudei algo tão complexo e difícil. Por quê? Porque tem a ver com comportamento. Muito. E quando eu conheci a Luísa, eu conheci ela porque tinha uma matéria, eu lembro como se fosse ontem, uma matéria, assim, que eu vi, não lembro se foi no jornal ou foi na internet, que falava sobre uma startup de marketing, né? Isso me chamou muita atenção, porque tinha ali a palavra startup, que é algo que eu gosto, que me cativa, a inovação tá em mim, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer a mesma coisa muitas vezes. Isso é ruim, mas é bom também. Então, a inovação tá em mim, e esse universo startupeiro me chama, né? Me faz parte, eu gosto muito disso. E aí eu vi uma menina, né, da minha região, mestre em administração com 20 e poucos anos, dando aula, e com uma startup de marketing. E eu só enxerguei 2 palavras ali, quando eu vi aquela matéria: que coragem essa louca tem. Eu enxerguei 2. É uma mulher de muita coragem, muita fé. Fé, não sei se é em ti, se é nos outros. Então, foi as 2 palavras que eu vi, assim, isso me... Como pode, né? Talvez o ato de tu ter colocado essa matéria, assim como me atingiu, pode ter impactado outras pessoas, e acho que tem a ver com esse programa, esse poder que a comunicação tem de levar a nossa mensagem adiante. E eu olhei e disse, nossa, né? Que quero conhecer. Né? E aí a gente acabou se conectando, acho que até fui eu que provoquei a conexão, e a gente conversou. Como que alguém, né, na tua idade, assim, jovem ainda com todo, ao invés de fazer doce, ter um restaurante, né, ir para uma linha muito mais tradicional do empreendedorismo, tá, eu vou começar um negócio aqui vendendo um produto, né, eu vou vender caneta, eu vou vender... Como que tu te viu, assim, empreendendo? Como é que veio essa ideia de, vou ter uma agência de marketing, não vou falar agência, porque marketing não é mais agência, mas enfim, vou ter uma agência de marketing que vai ser uma startup, né, que vai ser diferente, que vai se conectar com outras. Da onde veio isso? Como eu sempre tive essa conexão familiar, assim, de empreender, eu desde jovem já fui buscando ganhar meu dinheiro, né? Vendia Avon na escola pra conseguir. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer freela, né? Os primeiros contatos que eu tive com marketing, eu já vi que eu tinha uma aptidão muito grande. E aí eu comecei pro YouTube, ver coisas pra mim, pra dar mais gás ainda, né? Tipo, como é que eu podia fazer criação, como é que eu podia pensar no planejamento. E eu comecei a fazer freelas. O primeiro freela foi pra minha amiga, que tem uma escola de dança hoje, a Goa Dança Aérea. Oi, Gabi, tudo. A Gabi é uma grande parceira, ela tem uma grande escola na região, assim, ela é referência na parte de dança. E ela foi, tipo, a gente virava madrugada, eu tentava fazer arte, a gente tentava planejar aquele evento, aquele espetáculo, criando, assim. E aí, acabou surgindo outros freelas e fui fazendo. Isso eu fazendo faculdade, né? E aí, surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio pra Coreia do Sul. Morei lá meio ano, né, na Coreia, fiz faculdade. E na Coreia, pra eu ajudar nos custos também, né? Porque eu nunca gostei de ser, tipo, bancada, sabe aquela sensação, né? Tipo, não, eu tenho capacidade, eu estudo, eu vou lá, faço e ganho meu dinheiro, né? Então, sempre também estudei, me conectei com questões feministas, né? De ler sobre, então isso sempre estava muito conectado comigo. E aí eu comecei também, fazia freelas pro Brasil, né? Então, no horário ao contrário, que era 12 horas de fuso. Então, tinha, acho que umas 5 marcas que eu já atendia aqui, né? Coisas muito pequenas, muito pontuais, muito caseiras ainda que eu fazia na época, né? Agora tu olha e pensa, meu Deus, a galera pagava por aquilo. Mas fazia sentido para aquelas empresas naquele momento, né? Girava um valor ali para eles. E acabei conseguindo uma grana, consegui manter, comprar as coisas lá, enfim, foi, tipo, muito legal. E aí, na Coreia, eu tive também, né? Além de ter, então, toda essa bagagem, né? Essa vontade, assim... Na Coreia, quando eu voltei, assim, e tava na Coreia em si, eu vi um cenário lá, né? Isso eu falo falo a minha visão contextual do que eu vivi lá, né? Eu via muita galera estudando, meus colegas, tipo, eu tinha 20 anos quando eu fui pra lá, pra trabalhar em multinacional. Era o foco, assim. As discussões dos professores era, tipo, trabalhar na LG, trabalhar na Samsung, era isso. E eu ficava, tipo, um pouco deslocada com aquele discurso, assim, de, tipo, não quero isso pra mim. Não quero fazer trainee, né? Quando a gente, às vezes, tá nos últimos anos de faculdade, escuta muito trainee, como se fosse o único processo de aceleração de carreira, sabe? E eu não concordava muito com isso, né? Não me identificava. Só que eu precisava aprender a trabalhar realmente, né? Que, como eu fiz um curso que era muito imersivo na faculdade, eu estudava manhã e tarde, eu não tive experiências de estágio, né? Por um bom tempo. E aí, quando eu voltei, eu comecei a fazer muito estágio, né? Eu fazia 3 estágios ao mesmo tempo, uma época.
Assim, era tipo uma manhã numa, tarde noutra, e pegava um sábado ali, fazia Quantas horas tem teu dia? E fazia faculdade. Tinha, acho que 35. Nessa época. Hoje tem 72. Hoje tem 72. E, enfim, fui ganhando experiência. Fiz estágio numa empresa de sapato, na parte de marketing. Depois eu comecei a trabalhar numa clínica oncológica, também na parte de marketing. E aí teve a oportunidade de entrar na área de inovação e novos negócios de uma operadora de saúde, né? Que ali foi muito legal, abriu muita porta, assim. Porque a minha liderança lá, tipo, me impulsionava, assim, me desafiava, fazia eu criar coisas novas. Ali foi muito legal mesmo. Eu lembro que eu tava no estágio ainda, eu dei uma palestra pra médicos, né? Eu fico tipo, gente... Nossa, tu saiu nossa. Nossa, né? Tipo, por me impulsionar, sabe? Por acreditar em mim. Então, ali foi um workshop muito legal. E ali, como eu trabalhei com inovação, eu comecei a me conectar cada vez mais com esse mundo de startup. Então, eu participava de eventos, eu tava sempre pesquisando, eu era responsável por fazer esses reportes, analisando o mercado, né? E aí, eu me conectei muito com esse segmento, assim. E acabei identificando... Isso tudo muito rápido. Tu tá me falando ali, eu tô tentando fazer a linha do tempo aqui. Tipo de 2018 e 19, 20 ali. Pandemia rolando. Não, depois da pandemia já foi outro caminho, antes da pandemia. Exatamente. Então ficou ali esse processo de aprendizado muito intenso, porque eram muitas frentes, assim, eu aprendendo de muitos lados, né? Eu aprendia ali naquela empresa, na outra eu aplicava muito no marketing, então, tipo, eu via tendências de startup, tendências de ferramentas, aplicava na outra, e freelas também, né? Então, tipo, pra ganhar experiência, eu queria ganhar corpo, sabe? Pra conseguir realmente tomar a coragem que eu queria pra empreender. Porque o grande ponto que tinha, eu sempre quis uma agência de marketing, eu sempre admirei esse mercado, quando eu comecei a estudar, entender na faculdade. Mas eu tinha medo de empreender sozinha. Tua faculdade foi em quê? Administração? Administração. Fiz o Gil na Unicinos. Uhum. E aí, eu tinha muito medo de empreender sozinha. Porque eu, enfim, parecia que tinha que ter alguém comigo, sabe? Pra me dar aquele aval, aquela força. Enfim, eu tinha medo, né, de dar esse passo. E aí, por meio de um evento de startups que eu participava, tipo, eu sou bem viciada em hackathon, esses eventos, assim, eu adoro participar. Bem competitiva, assim, né, um pouquinho. Então, isso me motiva, né. Eu participei na organização e tinha uma amiga minha que acabou propondo uma ideia e a gente formou uma startup depois. A gente ficou, acho que em torno de um ano, deu a startup, assim. Mas eu decidi sair, mas foi bem legal o processo. Era um aplicativo que conectava pequenas farmácias com as pessoas que precisavam de medicação contínua. Então, a gente fazia essa intermediação, a gente participou do evento São Paulo da Hiperafarma. Então, tipo, super rápido também, no meio desse turbilhão, a gente acabou tocando. Mas eu decidi sair por motivos pessoais, assim, né? E aí eu comecei a perceber que, tipo, eu queria empreender numa coisa que eu fazia de graça pras pessoas. Se alguém pedisse, tipo, chegasse assim, Lu, quero montar uma marca, eu não sei como é que fazer, como é que eu posso começar a vender, criar? E eu comecei a pensar, gente, é marketing. É isso que eu quero uma agência, é o meu sonho, eu faço de graça se alguém me pedir, sabe, na parceria. E por que eu não tô acreditando em mim? Se as pessoas já confiam a marca delas em mim, né, confiam os desejos delas em mim, porque eu não confio em mim, né? E aí, 2020, ali em março, foi bem no período pré-pandêmico, né, ali iniciando, eu decidi sair dessa empresa grande que eu tava. Fiquei só com um freela que eu tinha, assim, mais fixo. E aí comecei a pegar outro freela. Tá, esses freelas, vamos Uhum. fazer uma fatia desse negócio aí. Uhum. Me conta. E aí, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo 2 fatores importantes, né? O primeiro grande desafio nosso é o tempo. Sim, né? com certeza. Como é que tu conseguiu lidar com isso tudo? Já tive essa fase, né? Sim. Já passei por ela quando jovem, agora não tenho mais idade para tanto. Mas existe esse fator tempo. Uhum. O outro é o fator financeiro. Quando tu abre mão de uma empresa Sim. e tu passa a viver de freela, tu tá dizendo que tu pegou uma renda que era fixa e que todo mês pingava na tua conta e tu abre mão disso para começar a ter um variável, fazer um bico, né? Fazer uma espécie de renda que é totalmente variável, que tu não tem controle, que tu não sabe quanto vai ser, né? Essa virada de chave me parece que foi algo relevante para ti, Muito. né? Eu tive essa experiência e quando eu abri mão da grande empresa e decidi ter o meu negócio, eu tive num momento em que eu ganhava bem, viu? Eu ganhava bem, financeiramente eu estava estabilizada, eu já estava indo para um caminho de uma diretora executiva, então tinha uma boa renda.
Só que quando eu decidi abrir mão, o primeiro impacto que eu tive, Lu, foi tipo assim, bah, agora não vai pingar na conta. Agora eu tenho que fazer o meu, né? Agora eu tenho que dar conta desse negócio. Sim, E o financeiro pesa, né? com certeza. Como é que foi pra ti essa virada entre, tipo, tá, como é que é a Lu mulher, né? A Lu, eu não gosto da palavra guerreira, mas é isso, Sim. né? Essa cheia de sonhos, cheia de vontade, se viu, foi impulso, foi consciente, foi planejado, como é que foi? Era aquele desejo meio velado que tava ali dentro, né? Eu querendo empreender, dar esse passo, mas ele tava trancado ali. Só que eu tenho um lado familiar que tem muito apoio, né? Então, nessa época eu morava com os meus pais, então eu tenho uma estrutura que me deu... Que te ajudou. Que me ajudou. Então, minha rede de apoio foi fundamental pra eu dar esse passo, né? Pra arriscar. E eu sei que muitas pessoas ainda ficam em jornada dupla, tripla às vezes, né? Buscando esse sonho de empreendedorismo porque não tem uma renda, né, pra conseguir se manter. Então, enfim, eu tava com 24 na época, tipo, super jovem. Eu sabia que eu não ia faltar comida, sabia que eu ia ter uma cama, né? O básico eu ia ter, né? Claro, tinha as minhas contas, enfim. Mas eu sempre fui muito organizada, né? Tipo, reservinha, quando dava, juntava, tentava fazer. Então, isso foi super tranquilo pra mim, sabe? Então, não foi um desafio, porque digamos que a minha opção de empreendedorismo não foi por necessidade, foi por oportunidade, né? Porque eu queria, enfim, surgiu a oportunidade. E eu acabei, enfim, conseguindo. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, tipo... E por isso que eu acredito muito no empreendedorismo, porque eles proporcionaram para os meus pais alguns privilégios que eles conseguiram me dar, né? A gente fala tanto em sucessão, né? Uhum. E às vezes o pessoal se engana, né? Eu costumo dizer, porque ele pensa que fazer uma boa sucessão é dar uma empresa pronta para o filho, né? Eu já acredito que a sucessão é tu conseguir proporcionar patrimônio e renda para que teus filhos possam fazer escolhas conscientes e serem felizes, né? Para mim é a melhor sucessão que existe. Então, às vezes o empreendedorismo ele nos dá essa condição e que bom que teus pais tiveram, porque muita gente realmente não tem, né, Lu? Sim, com certeza. E aí eu quero ouvir de ti o outro fator que eu trouxe para a conversa, que é o tempo. Né? Eu vejo você equilibrista do teu próprio tempo, né? Uma jovem. Eu tive a oportunidade de dar aula no Gil, tá? Também não conheci a Luísa lá, ela não chegou a ser minha aluna, por isso ela sobreviveu. Opa, brincadeira essa parte. Não, eu tive a oportunidade de dar aula no Gil também. O Gil é um programa da Unicinos, tá? De gestão para inovação e liderança. É uma imersão numa faculdade de administração. Então, os alunos, eles ficam praticamente o dia todo, né? Dentro da faculdade imersiva, né? Então, ele é um programa que, de fato, tu sai dali louco, né? Eu digo, tu sai desse programa, é muito intenso. E eu tive a oportunidade de trabalhar a gestão para esses alunos, fiz ótimos amigos dentro do Gil, alunos que eu gosto muito, amo até hoje. E aí, tu foi para esse universo da educação não tradicional, vou falar assim, porque muitas vezes a gente tem que fazer... Eu, por exemplo, trabalhava de dia, estudava à noite e sexta e sábado eu já dava aula para pagar a faculdade. Então, tipo, foi a forma que eu encontrei de financiar o meu estudo, né? E eu descobri em determinado momento da minha vida que eu entendi, né, o porquê eu estudava tanto, né? Porque quando a gente estuda, às vezes a gente estuda e não sabe nem por que estuda, né? Eu tenho a educação como uma grande força minha, pessoal, profissional, enfim, a educação me tirou da condição financeira que eu tinha e me trouxe uma condição melhor que vai permitir eu fazer uma sucessão financeira para minha filha e deixá-la melhor e para a geração seguinte, se Deus quiser. Então, esse é um legado familiar, ele só veio através da educação. E tu, como uma menina, né, que tem essa veia, a Luísa, pessoal, ela tá fazendo doutorado, né? Por que estudar tanto, guria? Conta pra mim, por que estudar tanto? Tu fez uma faculdade imersiva, tu tá me dizendo que tu fez um mestrado e que tu foi pro doutorado. Por quê? O que é essa busca? Bom, essa parte do tempo, assim, né? Na faculdade, o Gil é um curso muito intenso, assim, né? Tipo, a gente estudava das 8 da manhã, às vezes tinha disciplinas de noite também, né? E ele me deixou com um ritmo muito bom. Eu sempre fui uma pessoa, digamos, acelerada, e tá tudo bem, né? Porque quem é a Luísa? É a Luísa, é meu jeito, assim, né? Tanto que na escola eu tentava buscar outros projetos externos, enfim... Muitas dançava, coisas. Eu dançava bastante, assim, parte de dança contemporânea, dança aérea. Então, eu estava sempre envolvida em muitas coisas. E o Gil me deu um ritmo muito legal, assim, de estudos. A Coreia também, eu aprendi a estudar na Coreia. Eu aprendi a baixar a cabeça, ler e estudar na Coreia. Então, foram experiências muito legais, assim, que eu tive. E quando eu tava saindo da faculdade ali, isso querendo empreender ainda, né? Querendo empreender, enfim, saindo da faculdade. Eu não queria parar.
Porque se eu parasse, talvez eu não ia voltar. Eu queria continuar, né? Porque, tipo, aí olhando já pra essa questão de privilégios, né? Tipo, minha família em casa, eu tinha toda uma estrutura ainda que eu poderia aproveitar, sabe? Talvez não seria interessante eu parar, enfim, descansar. Não, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho, sabe? É muito nesse sentido. E aí, no final da faculdade, eu conversei com meus professores, e eles, Lu, pelo teu perfil hoje, a gente te indica tu fazer um mestrado acadêmico, né? Porque o mestrado profissional é pra quem tem mais carreira já, enfim. Hoje tu tá, né, verde nisso. E talvez o MBA, talvez nesse momento, não seja tão interessante, porque tu já tá muito aquecida na parte de gestão, né? E aí eu acabei optando, né, pelo mestrado acadêmico, e foi muito bom. Tipo assim, foi intenso também, porque é mais curto, né, tu sabe? Mas foi incrível, um processo de aceleração de carreira muito legal pra mim, assim. Abriu muita porta, né, por, enfim, ter mais esse título, assim. Eu aprendi demais, a capacidade de leitura, a capacidade analítica. Nossa, assim, tipo, foi muito bom. Né, a visão sistêmica também, sabe? Coisas que, tipo, tu lê na pesquisa, mas que a tua capacidade de raciocinar, às vezes, no teu negócio, ela muda, sabe? Então, e me deu mais coragem também, sabe? Acho que foi muito interessante esse passo a mais que eu dei pra mim. Ela tá querendo dizer assim, ó, ela sobreviveu ao mestrado, ela sobreviveu ao empreendedorismo. Digamos que sim, exatamente. E aí, de novo, por estar com nesse ritmo, né, consegui uma bolsa na Unicinos, né? Muito obrigada, Unicinos, por me proporcionar isso, né? Porque é muito importante esses apoios que as universidades dão pra gente. Acabei, então, dando uma continuidade no doutorado. Já estava tudo fresquinho, minha pesquisa seria a mesma, praticamente, né? Só olhando para alguns outros aspectos. E eu decidi continuar, né? E tô quase finalizando já. Quase uma doutora. Quase uma doutora, né? É um processo difícil, dá vontade de desistir uma vez por semana da brincadeira. Mas é difícil porque exige tempo, né? Dedicação, né? Aprofundamento, né? Aprofundamento, mas que vai valer a pena. Vai. Eu tô aqui encantada com a história da Luísa, gente, porque como eu disse no começo, eu me conecto muito com a história da Lu, né? Claro, cada uma com as suas especificidades, mas eu conheci a Letícia Tessmann, que é a minha sócia, que também é host desse programa há, sei lá, 15, 12, 13 anos atrás no mestrado, né? Legal. Então, o mestrado me trouxe, me fortaleceu como empresária, né? E também me trouxe bons amigos, eu digo, né? Porque a gente lutou junto, né? E é um divisor de águas na vida do pesquisador, do professor, né? Porque para a gente ensinar, a gente antes tem que aprender, né? E observem quem está ensinando vocês, essas pessoas que vocês, a fonte de informação que vocês têm bebido, né? Onde vocês têm buscado, a pessoa de fato estudou. Se ela tem conteúdo para estar fazendo o que ela faz, tem muito consultor, tem muita gente aí ensinando receitinha pronta, mas não se debruçou em cima de um livro, né? Não atendeu e não teve. Tem muito guru na internet hoje que não tem essa capacidade. Então, para mim, né, para Rosane, o mestrado ele foi esse momento de estudar. Para quem não estuda, vocês não precisam fazer um mestrado, um doutorado e emendar tudo. Exatamente, cada um tem sua carreira. Isso, cada um tem seu ritmo e a sua forma e a sua forma de estudar. Então, é importante dizer que a educação ela se transforma, mas ela tem muitas formas da gente aprender. A gente pode aprender num curso rápido, a gente pode aprender num livro, a gente pode aprender de várias formas. E como empresário, a gente precisa beber da fonte do conhecimento. É isso que eu quero deixar aqui claro, né? E eu sentava e chorava na cama sábados de tarde, quando eu voltava da aula, né? Então, não foi uma nem duas vezes. Minha filha Milene tem 15 anos hoje, ela tinha 1 aninho na época que eu decidi fazer o mestrado. Isso me desafiou tanto como mulher, como ali nasceu, os meus negócios nasceram nessa mesma época, né? E eu sentava e chorava, né? Eu lembro que não importava, era muito duro o processo de aprendizagem, porque a gente acaba entrando, e por que eu tô trazendo isso? Porque o empreendedorismo é duro também, né? E tinha momentos em que eu olhava e eu pensava assim, gente, eu não sou capaz, né? Eu apanhava tanto dos professores, né? Eu nunca fui uma aluna nota 10, Lu. Nunca fui, eu sempre fui a 7. Eu sempre tive na média, né? Eu nunca fui a mais inteligente da turma, né? Eu era da galera do fundão, eu brinco, né? E quem é da galera do fundão vai saber aí, né? E eu tava mais preocupada em fazer boas amizades e viver aquela experiência do que em tirar 10, né?
Eu tive a sorte também, a oportunidade dos meus pais não me cobrarem o 10, né? Eu sei que tem muita gente que sofre com a pressão da família e aí cada um tem as suas, né, o seu carvalho, né, a sua história. E eu sentava e chorava no mestrado, porque eu pensava assim, eu nunca vou conseguir. E eu consegui, né? Nós tínhamos 25 pessoas na turma, apenas 11 se formaram. Meu mestrado foi em custos, na época. Custos, gestão de custos, galera, para quem ainda não tem no seu negócio, envolve cálculo, tá? Envolve um conhecimento profundo de cálculo, envolve engenharia de produção, então a gente precisa entender processo, produto, né? Toda essa construção do serviço e do produto. E mais do que isso, é muita estratégia, porque tu precisa olhar para a cadeia de valor da empresa e todos os elos que ela tem, internos, externos e tudo mais. E eu estudei tanto, e eu estudo tanto hoje, tá tão em mim a figura do ensino, que teve um momento na minha vida, lá pelos 30 e poucos, depois que a Milene já era maior, meu negócio estava rolando, eu comecei a fazer muitas imersões, né? Mais na busca do autoconhecimento. E teve um momento que eu descobri por que eu estudava, né? Eu teve um momento que eu entendi, porque eu não entendia. Eu fui a primeira pessoa do lado da mãe e do lado do pai a ter graduação. Então, na minha família, eu servi de inspiração, né? Para muita gente que veio depois, porque não tinha condição. E eu precisava dar aula para pagar a faculdade, para pagar o mestrado, para pagar tudo. Então, a minha forma de fazer renda extra era aula, vendi natura, né? Tinha todo esse processo. Aí, e o que aconteceu? Eu entendi nesse processo de autoconhecimento que a gente sempre busca a gente está sempre procurando uma forma, e foi o meu aprendizado, de suprir alguma coisa com outra, de preencher um espaço vazio, né? E para quem é um sócio de uma empresa, para quem tem seu negócio e é muito operador, tá lá trabalhando exaustivamente na sua empresa, provavelmente tu tá buscando uma forma de suprir alguma necessidade que tu ainda não conseguiu suprir. Quando a gente estuda em excesso, provavelmente a gente busca compensar alguma coisa que nos incomoda, né? Eu tinha um problema, e eu acho que tem muito a ver com esse programa, não sei se eu já falei aqui, mas eu me achava muito feia. Né? Eu demorei para entender. O meu feminino, ele sempre ficou, durante esse período, ele ficou muito retraído, muito obscuro. Eu sou uma mulher, né? Eu sou líder, né? De fato, eu demorei para me reconhecer como líder, eu não sabia, né? Eu tive que aprender a ser líder, me entender como líder, apesar das pessoas acharem que eu já era. Eu sou uma mulher, eu sou líder. E o masculino é muito forte em mim, né? O masculino, meninas, é aquela força, aquela energia masculina, é aquela que faz com que a gente não deixe de ser cuidado, né? A gente é o leão que vai caçar na rua. É isso? É isso aí. A força, quando a gente, como empresária, tem muito forte energia masculina, né? E eu fiz muita terapia, faço, reforço muito isso. Justamente por quê? Porque eu entendo que o meu lado masculino é forte. E ele era tão forte, tão dominante em mim, essa energia, né, do lado masculino, que chegou um momento em que eu me enfeiava como mulher para ser aceita pelos homens, porque eu sou uma estrategista de negócios. E pensem agora rapidamente em nomes de pessoas que são bons estrategistas em negócios. Vocês vão listar 10. Provavelmente entre 8 e 10 vão ser homens, né? Exatamente. Então, quem monta, parece que o cenário é tão forte em relação a isso, e quem monta, a gente tá tão acostumado a ver homens na posição de liderança, homens fazendo grandes estratégias, homens dando voz a grandes negócios, que a gente como mulher parece querer ser aceita por esse universo. E eu entendi que eu poderia ser mais feminina, então os brinquinhos têm a ver com isso, né? Se vocês olharem as fotos, eu vou fazer um post sobre essa história. Os Sinceronas têm a ver com isso também. E eu estudava porque eu me achava feia. E eu precisava ser inteligente, né? Para ser aceita. Em algum momento, Lu, dessa tua trajetória, tu né? A força desse poder feminino aliado à líder, à empreendedora, a que quer coordenar, a que quer dominar, a que quer tomar conta, a fazedora, né? Me conta um pouquinho se tu teve esses conflitos contigo e se tu te descobriu, né? Como é que tu trabalhas tua força feminina, tua força masculina? Sim. Não, esse ponto que tu trouxe eu me identifico muito, assim, porque se vocês olharem minhas redes sociais, assim, até 2020, eu usava meu cabelo liso. Eu nunca aceitei meu cabelo.
Nunca aceitei os meus traços. Tão lindo. Então, tipo, eu sempre tive problema com os meus traços, que são, né, mais afrodescendentes, assim, né? E isso desde a minha infância, né? Porque quando, às vezes, tu nasce, tipo, uma família inteira, às vezes, alisa o cabelo ainda, né? Por parte do meu pai. Então, sempre o cabelo foi visto, cabelo crespo, como um ato feio, né? Tipo, uma coisa inconsciente, que a gente, enfim, brincava, né? Tipo, a gente vai numa festa, a gente vê a roupa, tem que passar no cabelo, a gente brincava, assim. Coisas que eu fui criada a me ver como feia no meu cabelo. Tipo, às vezes tinha medo de ir numa festa que ia chover, por causa do meu cabelo levantar. Então, foi um processo desafiador. Mas eu não tinha química mais, né? E eu só não aceitava. Então, em 2020, ali na pandemia, eu decidi aceitar. Eu não consigo te imaginar de cabelo liso, sabia? Exatamente. Eu já te conheci tão assim, Luísa. Exatamente. Isso é quem eu sou, né? É natural, é eu, entendeu? E aí, em 2020, na pandemia, eu tentei. Não consegui. Me sentia feia. Tentou o quê? Manter o cabelo? Natural. Me sentia feia, me sentia incapaz. Parecia que eu não era profissional pra fazer uma reunião com uma pessoa quando eu tava com o meu cabelo, sabe? Parecia que profissional era o cabelo liso, né? Era como tu te via. Exatamente, era como eu me via, né? E aí, em 2021, eu fiz uma viagem pro Rio de Janeiro. E sempre em contextos em que tem pessoas mais afrodescendentes, né? Rio de Janeiro, lá pra cima, assim, Nordeste. Eu me sinto bem. Eu me sinto acolhida, eu tenho referências, né? Tipo, a gente vai se vendo em outras pessoas, né? E aí eu fui lá pro Rio naquela vez e eu comecei a ver tanta mulher linda, bem, assim, natural, assim. E eu pensei, gente, eu também posso ser bonita por ter meu cabelo natural. E aí eu decidi aceitar e hoje eu não me vejo de outra forma. E foi um processo muito bom pra eu me aceitar como empreendedora também, acreditar mais em mim, sabe? Pra Aura foi muito bom isso, pra eu me colocar mais no lugar, assim, de líder, sabe? Então, me dá esse poder, né? Então, isso foi muito, muito importante, assim. E o estudo, ele vem, né? Essa questão que tu falou de buscar uma saída, concordo muito, né? E vem muito também numa questão familiar. Meus pais não tiveram essa oportunidade. Cara, eles trabalharam muito pra me dar, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa pra retribuir, sabe? Porque, tipo, eu vi muita... fico emocionada, tá? Que lindo. Porque, tipo, eles trabalharam muito, sabe? Eu falo, né? Esse é tão lindo, né? E eu acho que a tua vinda aqui tem a ver com isso, né? Do quanto... Eu sei que tem muito empresário que tá aqui ralando pelo filho, né? E eu ralo pela minha, né? O quanto vale a pena, né? A gente vê que o filho... ele consegue, né, trazer isso. Eu também descobri, nesse processo de conhecimento do porquê eu estudava tanto, né. A minha mãe, ela trabalhou na roça. Eu tenho muito forte, assim, que a figura do trabalho tá mais ligada ao pai, né. E o restante tá mais ligado à mãe. Mas a minha mãe trabalhou na roça. E o tio dela que dava aula, eles tinham uma escolinha lá no interior. Que legal. E o tio dela era o professor e ele capacitava aquelas crianças da roça ali. E a mãe odiava ir pra roça, ela não gostava, ela não queria ir pra roça. E aí a mãe, então, aquela escolinha só ia até o 5º ano. Ela fez, eu não sei certo quantas vezes, eu até tenho que confirmar com ela se foi 3 ou foi 5 vezes o 5º ano. Pra conseguir. Pra ficar estudando, porque não tinha o 6º. Então, eu acho que eu acabei... Como eu ouvi essa história dela, né? E o desejo... A mãe, assim, ela não consegue escrever o português corretamente. Mas ela escreve do jeito dela. Ela se comunica super bem. Ela usa rede social. Ela vai assistir o programa, talvez vai comentar. Então, ela tá sempre ali comigo nessa jornada. Então, a gente assume, né? O desejo do pai, né? A gente quer que o pai realize o sonho através da gente. Mas a gente não pode se colocar de lado em função disso, mas a gente é influenciado por isso. Muito. E a mãe me influenciou muito, então eu lembro que, assim, no dia em que eu me formei na faculdade, eu fui oradora, metida que sou, né? Não podia ser diferente. Com certeza, né? Não podia ser diferente, né? Era metida, é o líder que habita em mim. E aí eu fui oradora e eu lembro que no momento em que eu entrei com a minha professora, que foi a minha grande incentivadora, que me levou pro mestrado, também emendei. Né? Fiz a graduação, fiz o mestrado atrás. A Juscelane Bitarello, né? Não sei se ela vai estar ouvindo, que foi uma grande referência para mim, que me deu aquele pontapé na academia. Quando eu entrei de mão dada com a Ju na passarela para fazer, eu lembro, eu não via minha mãe fisicamente, mas eu via minha mãe na plateia, né? A imagem dela ali. Então, essa sensação, né? A gente se faz pela gente,
mas a gente sempre tem alguém, Com certeza. né? A gente sempre luta por alguém, né? E esse processo de descoberta, ele foi tão legal eu entender também que, gente, tá tudo bem estudar, tá em mim estudar, faz parte da Rosane, a Rosane é a minha grande âncora, eu não consigo não estudar, né? Então, assim, quando eu entro num projeto, eu preciso ir a fundo no conhecimento, e acho que minha grande alavanca é o conhecimento hoje. Quem é meu aluno sabe o quanto eu me dedico a passar esse conhecimento, mas que tá tudo bem relaxar. Sim. Né? E quem tá na batalha, pessoal, seja no estudo, quem tá aí na batalha do empreender, que nos pressiona, que faz o dia parecer que tem 50 milhões de horas, relaxa, né? É muito importante esses momentos, né? É muito importante a gente entender que a gente não é a Mulher Maravilha, que a gente não é o super-homem e que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E tá tudo bem, a gente precisa criar estruturas sólidas para isso. Lu, me fala da Aura. E aí, tu empreendeu e nasceu esse negócio. Exatamente. Num cenário em que, de novo, eu não sei se um dia eu não vou ter uma empresa de marketing, tá? Eu sempre abro essa porque eu amo muito, essa, tu sabe o quanto eu gosto, né? Sim. E eu me dediquei a fundo a estudar e eu entendi que marketing é processo e não é um processo simples, é um processo complexo, porque envolve atrair a atenção de uma pessoa, envolve conseguir ter clareza na oferta de um produto, envolve uma conversão consciente, envolve a retenção de um cliente depois, né? Quando eu entendi que o marketing, ele é tanta coisa junto, primeiro eu pensei que por que eu não parei para olhar para isso antes? Depois de 13 anos de empresa, eu decidi fazer isso, parei de delegar, né? E eu tive tempo, porque eu montei uma pessoa, né? Eu ajudei uma pessoa a me ajudar a tocar, eu aprendi a liderar. E eu só consegui olhar para essa grande força do meu negócio, que é o marketing, porque eu desenvolvi uma liderança, senão não teria conseguido. Senão eu estaria lá presa, escrava da operação. E aí nasceu a Aura, né? Nasceu essa empresa que hoje tem essa promessa de inovar em relação ao marketing. Eu vejo que tu também é uma estrategista, né? Me conta um pouquinho, assim, quem é a Aura, né? O que ela faz, como é que é isso para ti? A Aura, o nome já vem pela conexão das minhas avós, né? Al vem de alma, que é a mãe da minha mãe, Irá de Aurora, que é o nome da minha avó paterna. Elas também, tipo, empreendiam da forma delas, a dona Alma, ela pintava tamanco em casa, e a minha avó Aurora, ela tinha uma pensão dentro de casa para conseguir um extra também, né? Então elas empreendiam do formato delas, tentavam, e elas, enfim, que deram a minha base, né? Tanto que o logo é uma identidade, né? Que é essa identidade de fortalecer, né? Tanto novos negócios, quanto a minha identidade mesmo, né? De empreendedora que acabou, digamos, dando esses primeiros passos da cultura do negócio, né? Então, a Aura, ela nasce com uma abordagem muito também científica de marketing, né? Então, isso foi muito legal também do mestrado, né? Dados, de entender, de analisar pesquisa, de entender como é que funciona o cenário, o mercado, né? Que é o tempo todo impactado por forças externas, que a gente tem que aprender a rebolar no meio disso aí, né? Porque é complexo. Então, a gente acabou desenvolvendo um método, né? Olhando para 4 pilares, né? O pilar de a gente acabar colocando as coisas muito rápidas em ação, né? Então, com abordagem startup, né? Então, tipo, de botar em prática para rodar, testar, né? Porque às vezes a gente vê alguns processos meio tradicionais de marketing, de fazer uma campanha semestral, vai lá, analisa, o mercado já mudou em um semestre, né? Então, a gente tem esse pilar muito forte de ação, de colocar em prática rápido, né? A gente vê o negócio, analisar, criar um plano em, sei lá, 10 dias para tentar rodar, e depois a gente vai vendo, vai sentindo, vai mudando, né? O nosso outro pilar é a legitimidade, que é uma das vertentes que eu estudo no doutorado, né? De como a gente consegue criar legitimidade para os negócios. Quais são as estratégias, né? Com a legitimidade a gente consegue construir autoridade para esses negócios, né? Então, quais são os caminhos, né? Por exemplo, para a marca da Rosane, que a gente vai precisar trabalhar a tua autoridade. Quais são as estratégias para isso? Talvez para a tua marca seja diferente para a marca da pessoa que está do teu lado, né? Então, a gente busca esses caminhos. O outro ponto é relacionamento, que a gente visa trabalhar muito em que o cliente não fique olhando somente captação louca de leads, mas que ele se relacione com a base dele, que ele veja que o melhor novo cliente é o cliente que já é dele, né? Então, a gente trabalha bastante isso. E a parte de alcance também, né? A gente visa conectar por meio de ação, legitimidade, relacionamento, alcançar outras pessoas também,
né? Para que a gente crie um círculo vicioso e que consiga aumentar o alcance da marca. Então, esse é o nosso grande método, que tem uma abordagem científica por trás. E com isso a gente acaba, né, tendo um viés mais de startup para rolar, para rodar as coisas, né? E com muitos processos, né? Porque muitas etapas muito detalhadas do que a gente pode fazer, enfim, bem detalhadinho, porque a agência sem processos não funciona, né? Porque é muita demanda vindo ao mesmo tempo. Exatamente. Mas para esse processo de atendimento, processo de criação, né? A gente tenta cuidar muito isso para acontecer. A Aura, ela vem muito da minha formação, então, quando começou muito com saúde, ainda é 90%, né, dos nossos clientes são saúde, mas hoje a gente atende várias áreas também, né, que era um desejo meu, porque eu fico, às vezes eu olho pra uma marca, eu fico, ai, mas dava pra fazer isso aqui, eu fico assim, quero atender. Agora eu já tava olhando, não, quero atender, começar a atender uma rede de pizzaria, porque deve ser muito legal passar as estratégias de marketing. Essa inovadora que vive em ti aí, tu vai ter que deixá-la um pouco quietinha. Exatamente, porque eu fico olhando assim, meu Deus, quero me pensar nisso, né? É uma vontade, assim, né, de transformar, de ajudar outros negócios, né? Hoje a gente tem um time, eu fiz essa abertura quando eu consegui aumentar a minha equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe interna que consegue tocar enquanto eu tô aqui, né? Isso é muito importante, né? Porque pra mim empreender é liberdade com responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Então hoje eu tenho uma equipe em que confio muito, né? Mas que eu ainda sou responsável por muitos processos, né? Porque eu ainda estou no começo dessa jornada, né? E cada vez mais estou tentando trazer gente boa pro time para que eu consiga cada vez mais ficar nessa parte mais macro, estratégica, e a empresa tocar totalmente sozinha, né? Que é um dos objetivos, né? Que eu e como é legal já nascer com essa visão, né? De que tu tá construindo uma empresa pro mundo. E não pra ti, né? Porque eu acho que a cultura mais antiga, né? Quando a gente tá mais tempo empreendendo, cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil é a gente abandonar essas amarras. De tipo assim, eu sou o dono, né? A síndrome do dono, ela é complicada, porque naquela ideia de é meu, é tudo meu, eu que mando, né? A gente acaba indo para uma estrutura difícil. E as empresas têm 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos que precisam ser respeitados. Lu, eu acho muito legal a ideia do método, tá? E quem me escuta aqui, eu quero dizer, ao me ver, né? Quem tá com a gente aqui, que procurem empresas de serviço que tenham por trás um método, né? Por quê? Porque não é achismo, né? Não existe solução mágica. Eu falo das finanças, né? Às vezes o pessoal contrata uma consultoria e pensa, tem solução mágica. Não tem. Existe um método e um processo por trás de 15 anos de experiência que é capaz de pegar vocês pela mão e ajudar a resolver e enfrentar os problemas financeiros do universo de vocês. Então, quando existe um método, existe um processo. Né? Então, ter essa clareza já desde o início, quero te parabenizar, porque não é todo mundo que nasce com essa clareza. Eu não nasci assim, eu demorei muitos anos para entender, apesar de professora, que tipo, a academia tá muito distante da prática, né? Eu costumo dizer que eu era o Batman, eu tinha o cinturão. Plano orçamentário, forecast, era todo em inglês meu cinturão, né? Eu tinha tanta ferramenta de gestão que eu aprendi na academia que eu tive a péssima ideia de, nos primeiros clientes, querer fazer com que eles colocassem tudo isso em prática. E não funciona, né? Porque existe uma coisa chamada empatia, né? A gente precisa entender o momento de cada empresa, de cada pessoa, e aí tirar do bolso a ferramenta certa, mas a gente precisa estudar. Né? Então, o método que a Aura traz por trás, ele permite isso, né? Permite com que a pessoa tenha um processo. E Lu, num momento em que as agências estão tão perdidas, né? Eu tenho muita certeza de que muita gente que está nos ouvindo aqui tem dificuldade com marketing e vendas. Né? Marketing e vendas, eu já chamo de Macon na minha empresa, né? Não sei se tu sabe, mas eu já misturei. Já misturou. Então, eu chamo de Macon porque a minha ideia é conectar isso, né? E a gente trabalha híbrido, uma parte interna e uma parte são profissionais de fora que ajudam. Mesmo assim, os desafios diários são imensos, porque estruturar um processo de marketing e vendas, no meu caso, a nível Brasil, né, para pequenas empresas de todo o Brasil, não é simples. É muito complexo. É muito complexo e a maior fonte de riqueza são os dados, né? Então, acho que quando a gente consegue se abrir para inovação e trabalhar do jeito certo, com método, um processo e com pessoas, a gente consegue entender que, cara, é possível ter resultados melhores, entregar melhor, mas tem que pensar, né? Isso aqui, ó, tem que botar pra trabalhar. Isso aqui é pra ser usado, né? Não adianta estudar e ficar com obesidade intelectual e não colocar pra fora. Então,
te dizer isso, assim, que são poucas, a gente atende muita agência, tá? Já ajudei muita agência na parte financeira, na parte de gestão, de organização, no próprio Mas sabe o que eu vejo? processo do BPO, mas existe muita gente perdida no teu universo. Existe muita gente achando, muito empresário achando que vai fazer um bom marketing e vendas com o carinha lá que faz o post pro Instagram R$300. Não vai. Sinto te dizer, mas tem muita gente gastando tempo e energia no Instagram, sendo que a melhor rede social para ele não é o Instagram. Exatamente. Tem muita gente, eu falo muito lá no escritório, que às vezes a gente erra, a gente tem que estar sempre atento, porque a gente erra muito nisso. Muito, 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 muito. A gente começa a ir para uma frente e a gente não quer abrir outras. E a gente às vezes escolhe o caminho errado, o caminho mais difícil. Né? As pessoas não querem mais reunião, as pessoas querem conversar pelo WhatsApp, as pessoas querem que tu converse com elas não querem robô. Né? As pessoas ainda querem o papel. Né? Existe toda uma tecnologia por trás, mas tem gente que precisa pegar na mão, ver, né? Então, assim, a gente tem que ser o mini-channel, a gente tem que estar em várias frentes. E aí me conta, né? Tu trouxe uma agência, uma ideia que é inovadora no teu setor, né? Com um método, um processo por trás e com muita bagagem de conhecimento. São 2 anos de Aura, né? Tu já teve muitas frentes, eu já vi a Luísa em poucos meses fazendo milhões de coisas. Muita coisa deve ter dado certo, muita coisa deve ter dado errado. Qual o maior perrengue que tu enfrentou, assim? Qual a maior dificuldade nessa... As empresas, elas, 60% das empresas fecham antes dos 2 anos, tá? Esse é um dado relevante que a gente tem. Tu tá superando essa primeira estatística, quero te dar os parabéns, essa estatística, porque realmente, no começo, a gente não sabe nada de coisa nenhuma, e a gente acha que sabe e não sabe, então os maiores perrengues pra mim acontecem nos primeiros 5 anos de vida, tá? Então depois a coisa dá uma ajudada aí, e tu tá nessa fase, tá superou teus 2 anos, né? Saiu da estatística. Então me conta, perrengue teve, foi só glamour, né? O sonho de empreender daquela menina que saiu lá do mestrado, pensando, agora tá tudo certo, vou fazer o doutorado. Tá. O plano era perfeito, né? Tá por aqui, o trabalhinho tá certo, encaminhado, vou abrir uma empresa inovadora, eu gosto de startup, e aí? Como é que foi de verdade descer pro play? É desafiador, todo dia, assim. Todo dia é uma jornada única, assim, né, que a gente vai lidar. Em ter resiliência para atender cliente, né? Em ter resiliência financeira, né? Para aguentar a responsabilidade financeira muito. Falta dinheiro no começo, ponto final. Exatamente, né? E de quando saber se eu dou esse passo, né? Aquele dilema, né? Eu vendo para contratar ou contrato para vender, sabe aquelas coisas que tu fica naquele impasse que tu não sabe cresce ou não cresce. Exatamente, né? Então esses dilemas, né? E um ponto de inflexão bem interessante, bem no início, assim, que às vezes eu até, quando tenho oportunidade de conversar com alguém, até já conversei essa pauta contigo, de sócio, né? Será que eu preciso de alguém comigo ou não? De novo aquela insegurancinha, sabe? Então esses momentos, assim, foram muito difíceis, né? Teve ali no início do ano foi em junho ali do ano passado, por aí. Tava quase completando o ano. Teve uma queda, assim, um mês, uns 4, 5 clientes, assim. Aquela, sabe? Junto, assim, né? Contrato finalizando, querendo renovar. E aí, Jesus, o que eu vou fazer, né? E aí, começa a apertar, né? Começa a ver... Tem folha pra pagar. Tem folha pra pagar, tem muitas responsabilidades, né? E aí, foi o momento que eu resolvi trabalhar mais essa parte de ampliar os segmentos também, né? Então, eu tenho estrutura aqui, tenho equipe, vou conseguir ampliar. Quando eu consegui ampliar, consegui dar um fôlego, peguei outras empresas de outras marcas, né? E aí eu fui gerenciando, assim. Mas é muito uma questão de, tipo assim, aceitar que o perrengue vem, né? Não idealizar o mundo perfeito, é entender que todo dia é um perrengue e tipo assim, resolver, sabe? Não ficar, ai meu Deus, eu não sou de, sabe, ficar chorando pelo negócio, mas vamos resolver, sabe? Hoje, um dos pilares da nossa cultura lá, o primeiro é bom humor, porque gente mal-humorada não resolve nada. Tem que estar bem-humorada, né? Que a gente... Quando a gente tem um bom humor, a gente resolve as coisas com mais leveza, eu acredito, né? Outro ponto é a resolutividade. A gente tem que resolver os problemas, né? Talvez a minha solução para esse problema agora não pode ser melhor, mas ele vai ser resolvido de alguma forma. E isso eu trabalho muito com as meninas também, para que todo mundo tenha se desenvolva essa capacidade de resolver as coisas. Exatamente. Empatia, né? A gente trabalha muito em se colocar no lugar do cliente, né? Então, teve cliente nessa época que saiu e voltou, né? Então, tipo, eu não fui trouxa com o cliente de falar, ai, tá, tudo bem, né? Aquela coisa assim de não dar os acessos, né? Quando a gente trabalha com
redes sociais, né? De não dar planejamento, não, se o material é meu. Não, beleza, eu entendo o teu momento, também sou empreendedora. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem que cortar alguns gastos, né? Então tudo bem. Depois o cliente voltou, né? E também a parte de respeito, né? De respeito a tudo e todos. Então, também entender as diferenças de todo mundo, de todos os clientes, de tudo, sabe? Religião, enfim. Nós atendemos todas as áreas. Tem clientes que têm opinião X, opinião Y. Então a gente trabalha muito esses aspectos, né? E olhar pra isso tudo parece que facilita pra gente resolver esses perrengues, sabe? Quando tem uma cultura mais, tu começa a trabalhar esses São aspectos âncoras, de... né? Exatamente, sabe? Então Que parece nos fortalecem. Exatamente. Eu não me sinto tão perdida pra resolver algumas coisas, sabe? Os problemas vêm, eles vão vir, eu sei. E quanto mais eu tô crescendo, né, mais eles estão aumentando, né? Maior a minha responsabilidade financeira, maior a qualidade que eu tenho que dar pro meu cliente. Não adianta eu vender bem se não entregar bem, né? Então, cada vez mais está aumentando isso, né? Cada vez mais a entrega e a qualidade das meninas também tem que ser de todo mundo no time. Então, enfim, tô ciente do que eu quero, almejo, né? Mas os perrengues, eles... Tu imaginava que ia ser assim? Em que sentido? Tipo assim, como ia ser o dia a dia do empreender, assim, esses desafios todos que tu teve já em tão pouco tempo, Sim. né? Nós estamos falando de alguém que empreendeu um período pandêmico, Sim. né? Alguém que superou a recém seus 2 anos, que ao mesmo tempo em que empreendia tinha um doutorado Sim. acontecendo. Então, tu imaginou que ia ser assim a jornada ou tu não idealizou nada e se atirou? Não, eu imaginei, né? Eu tenho umas metas bem claras, eu tô conseguindo atingir todas, Maravilha. graças a Deus, assim, né? Graças a trabalho, dedicação, estudo, né? E tudo, né? A equipe também, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, e as coisas estão indo de uma forma muito legal, sabe? Sim, porque a gente tá se dedicando muito, assim, sabe? Eu acho que todo mundo acredita muito no que faz. Isso é muito legal, sabe? Tipo, Conseguir não é... plantar isso, Exatamente, sabe? Ninguém tá lá por obrigação, sabe? Tá todo mundo motivado, querendo aprender, querendo se desenvolver e não vendo aquilo só como um trabalho, tipo, 6 horas vou embora e tchau, sabe? Não, a gente tá fazendo um negócio juntos. E eu fico muito feliz, né? O que mais me deixa muito feliz, assim, é quando eu vejo esses reflexos que quando a gente empreende, né? Nasce da veia do empreendedor, né? Quando a gente vê esses reflexos meus, características minhas de empreendedora, que viraram culturais e agora são do time, né? Características profissionais que estão indo pro time. Isso me deixa muito feliz. E isso eu não esperava. Isso eu não esperava que seria tão rápido assim, né? Isso me deixa Cultura é muito rápido. Exatamente. Cultura a gente mexe em tudo. Cultura é muito Exatamente. lindo. Eu quero trazer aqui, tá? A gente tá aí com um tempo meio curto, mas eu quero trazer aqui um ponto que a gente já conversou, né? Que tu trouxe agora na tua fala, que é ter sócio ou não, né? Porque eu sei que essa é uma dor de muita gente, né? Em que momento a gente abre para uma sociedade, em que momento a gente segue sozinho, né? Não tem um momento certo, é muito de cada um. O que eu costumo orientar, pessoal, aí, de novo, de quem já trabalhou com mais de 500 empresas na consultoria, quem já ajudou aí nesses 15 anos tanta gente em relação aos negócios, quem trabalha com estratégia todos os dias, tá? Ter sócio, eu tenho 2, inclusive eu fiz essa opção lá atrás, é muito bom, né? Porque, de certa forma, a gente pensa que vai dividir as responsabilidades. O único problema que a gente tem em ter sócio é que a gente é humano. Só tem esse problema, a gente é pessoa. E nem sempre as pessoas estão na mesma sintonia, no mesmo momento. Então, às vezes, aquela amizade que era maravilhosa e que se transformou em uma sociedade acaba acabando, né? Ou sendo afetada pela empresa. Às vezes, aquele casal que tinha um ótimo casamento vira sócio, vai empreender junto e acaba tendo dificuldades. Ao mesmo tempo que aquele casal que às vezes não estava tão bem em casa e decidiu abrir uma empresa, passou a se dar bem, né? E o empreendedorismo uniu aquela família. Então, é muito de cada um, essa escolha de ter sócio ou não. Olhando para o aspecto que eu estudo, que é a gestão financeira e a governança, olhando para o olhar da governança, né? A gente está num momento dos negócios em que a gestão, ela é muito mais... Esse conceito de gestão moderna, né, de crescer com sustentabilidade, de aculturar as nossas empresas, né, esse momento nos diz que existem muitos modelos societários diferentes, existem muitas formas de que tu consegue se conectar com outras pessoas e transformar elas em sócios sem serem sócios no papel. E quando viram sócios no papel, né, vamos dizer assim, tem parte da tua empresa, também existem diferentes
inimagináveis, talvez, para vocês, modelos societários. Existe a figura do sócio operador, existe a figura do sócio investidor, existe a figura do sócio parceiro, existe o partnership, que é o modelo em que os funcionários, mais de um funcionário, viram sócios da tua própria empresa. Existe o modelo de sócio tradicional, que é a meia, né? Que muitos dizem que não serve nem para os pés, né? Existe esse modelo. O que a gente tem que ter o cuidado na hora de escolher qual é o melhor modelo de sociedade, digamos assim, né? Para nossa empresa e para o nosso negócio. Primeiro, a gente tem que parar e fazer uma reflexão e olhar para o nosso bolso. Porque, veja bem, se um sócio já é caro, imagina em 4. Imagina em 3. Imagina em 2. E às vezes o pessoal se ilude, tipo, tá mais caro ser sozinho, vou botar alguém, vai ficar os dois pobres. Sinto muito. Tu vai dividir o que tu ganha, né? Então, começa sempre pela reflexão da política de remuneração dos líderes, tá? Toda a sociedade, antes de eu discutir se eu quero ter sócio, se eu não quero, se eu quero dividir ou não dividir, começa trabalhando em como tu remunera os teus líderes e como tu te remunera como líder. Então, o primeiro olhar é pro bolso. Né? Esse é o primeiro olhar, para não cometer erros. Primeiro olha para o bolso e entende. Por que eu tô querendo ter sócio? É porque eu não tô dando conta? Será que não é melhor tu trabalhar o teu eu controlador? Né? Será que não é melhor tu te desenvolver mais, investir em um curso de liderança, te desenvolver mais como líder, ao invés de dar um pedaço da tua empresa para alguém? De novo, ela é tua, ela nasceu de ti, né? Então, assim, briguem até o fim, né, por ficar com vocês, e tenham sócios só quando for muito consciente. Não, eu vou fazer uma união. Eu quero unir o meu negócio, para pequena empresa, eu trabalho com gestão financeira, e eu e a Lu estamos no mesmo tamanho, na mesma fase, nós temos o mesmo processo de contribuição, então a gente vai juntar. O Lauri até veio nesse processo, meu sócio, a gente fez uma fusão na época. E a gente vai juntar os dois negócios. Tu vai entrar com os teus clientes, eu vou entrar com os meus clientes, a gente juntou. Né? E a gente vai estar bem detalhado as nossas responsabilidades. Então, legal. A gente entrou em condições iguais para essa sociedade. Agora, a gente ter sócio para trabalhar para vocês, contrata um funcionário, pelo amor de Deus. Não vai ser assim que vocês vão resolver. Desenvolve um líder, né? Então, esse conceito, essa decisão, ela é, eu diria para vocês, a decisão, uma das mais importantes do negócio. Não ajam por impulso. Não escolham ter um sócio no momento da dor. Eu tô ferrada, atolada, eu sou a bombeira da minha empresa e eu penso que se eu colocar um sócio vai resolver, vai piorar. Vai piorar, não vai ajudar. Porque tu vai ter que ensinar tudo pro sócio que tu aprendeu, porque ele não é daquela empresa. Tu ainda vai ter que desenvolver ele para ser teu sócio, tu ainda vai ter que fazer um acordo de sócios, que é definir o que é dele, o que é teu. Ele vai ter que entender e tu também. Então, assim, quer trazer um problema, faz isso pra tua empresa, né? Imagina que tu vai dividir o fardo, ferrou. Então, eu sou super a favor dos conceitos de sociedade. Eu adoro a ideia da gente viver em colaboração. Acho que hoje o empreendedorismo ele traz muitas formas, muitos formatos de colaborar entre as empresas. Inclusive, eu e a Lu podemos ter uma parceria e se ajudar. E tá tudo bem, é maravilhoso. E a gente pode se autorremunerar, mas não transformem isso em custo fixo. Né? Porque o custo fixo ele é pesado de carregar. Então, não sei se eu te ajudei de novo. Não, eu acho muito legal essa reflexão, né? Porque realmente, às vezes, a gente pensa na sociedade no momento da dor, né? Não como pensa. Uma saída, não né? decide na dor. Exatamente, né? E às vezes, eu vejo também uma questão de autoconfiança do empreendedor, né? De não acreditar que ele não é capaz, né? Então tem uma questão do líder se entender aquele momento, né? Buscar, tipo, ferramentas, mecanismos para descentralizar essa gestão dele, né? Então, tipo... E existe, tá, pessoal? A governança, ela tem uma capacidade extrema de mobilizar essa relação. Ela nasceu para isso, para diminuir o conflito. Eu até fiz um post, ele foi muito legal. Até eu achei engraçado, depois que eu fiz, eu falei, nossa, foi legal mesmo. Porque falava assim, quem é o grande problema da sua empresa, né? É você. Né? Quem é o responsável no problema financeiro? Você. Quem é o responsável por você estar sendo o bombeiro, o executor, o operador? Você. É tudo você. E até a gente ter corpo que eu digo é ficar grande mesmo, né? Enquanto a gente for uma pequena empresa, você é o responsável. Então não adianta querer dividir. Sair, tirar essa responsa das costas. Não vai acontecer, né? Enfrenta, trabalha você. Exatamente. Como é que você melhora? Melhorando você.
né, sendo um líder melhor, uma pessoa melhor, né, conseguindo fazer conexões melhores. Então, assim, eu acredito muito no poder do autoconhecimento, né? E às vezes o que a gente busca num sócio é mais fácil encontrar na gente. Né? Então, acho que isso é bem possível. Lu, finalizamos esse episódio. Foi muito bom te ter aqui. Sim, muito obrigada. Adorei conversar contigo. Muito legal mesmo. Tocamos em vários pontos, né? Gosto muito de estar contigo. Eu quero que tu deixe pro pessoal aí o teu recado final, tua dica final, onde a galera te encontra, né? Onde a gente acha a Luísa para continuar essa conversa, né? Sim. Que ficou aquele gostinho de quero mais. Sim. Bom, gente, vocês podem me encontrar pelas minhas redes sociais, pelo Aura Marketing, né, meu Instagram, e também o meu pessoal, Luísa Frois Oficial. Entre em contato com a gente, vamos conversar, tomar um café, conversar sobre marketing, sobre estratégias. Estou à disposição para falar com vocês. A gente também tem um programa chamado Aura Talk. Tu organiza a tua agenda aí que a gente, daqui a pouco, tu vai ser convidada também. Olha lá, vamos lá. A gente traz algumas discussões de marketing, tenta falar bastante sobre o que não funciona e o que funciona em marketing, assim, pra enfim, conscientizar as pessoas também sobre o assunto, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Qualquer coisa, estou à disposição. Quer deixar uma dica final? Dica final, mulheres empreendedoras, acreditem em vocês. Vocês são capazes de fazerem coisas loucas, absurdas nos negócios. Vocês conseguem. É isso aí, autoconfiança. Muito legal, Lu. Gratidão, viu, pela tua obrigada. presença. Reforço aqui que eu já sou tua fã, né? Sabe quanto eu gosto de ti. E, pessoal, para quem tá aí ouvindo, né, independente se você tá começando agora, se tá num estágio mais maduro, né, do seu negócio, quero dizer que é muito importante vocês se conectarem com pessoas que de fato possam trazer um olhar diferente para as empresas de vocês. Não é porque você tem uma empresa há 40 anos, né, que você não pode se conectar com alguém que está começando agora. Então, o jovem Lu, que nem você, ele traz pra gente essa força, essa coisa assim do desacomodar, né, essa energia que faz pulsar também. Então, se abram para isso. Mulheres, se desafiem, né? Exatamente. Se desafiem, né? Acreditem, né, em vocês. Acreditem. E lembrem-se, o principal responsável pelos resultados de vocês são vocês mesmos. Exatamente. Então, acho que é isso que eu queria dizer. E eu queria agradecer a todos que têm nos acompanhado. Lembrando que esse é um programa da @GreenMaisOficial e que eu vou ficar muito feliz em receber o contato de vocês através do meu Instagram, @RosaneFinanças, ou do comentário de vocês aqui nesse vídeo. Então, fiquem muito à vontade para comentar, contar pra gente o que acharam desse episódio, sugerir novos nomes e também deixar as dúvidas de vocês. A rede social tem esse grande poder de conectar a gente, de fazer com que a gente fique muito próximo. Para quem tá ouvindo no carro, né, vai lá no Instagram e dá aquele oizinho para eu saber que vocês estão aí acompanhando também. Gente, brigadão, Lu, obrigado, pessoal. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.